Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. E no episódio de hoje vamos falar aqui no canal de Rumenologia sobre custo do ganho com base no peso vivo ou com base na carcaça. Qual variável utilizar para avaliar a eficiência das dietas que estamos formulando para os nossos bovinos de corte. E eu vou mostrar para você daqui a pouquinho uma super planilha que eu uso com os meus nutricionistas do programa de nutrição de precisão e, por que não, também vou mostrar a tela do NRC, que é o software que a gente utiliza para formular nossas dietas e também avaliar os nossos protocolos nutricionais. Mas antes de mergulharmos a fundo aqui nesse episódio 105 do canal de Ruminologia, eu quero falar com você sobre o programa de nutrição de precisão na pecuária de corte. Agora, em fevereiro de 2025, eu vou abrir a turma 7 do programa de nutrição de precisão. É um curso sempre muito concorrido e, como de praxe, como eu já venho fazendo nas últimas turmas, eu abro antecipadamente uma lista de espera para você que está interessado em melhorar como nutricionista ou se tornar um nutricionista de bovinos de corte, para você entrar nessa lista já de maneira antecipada, para você também ser avisado de forma antecipada quando as matrículas estiverem para serem abertas. Legal? Então, se você já tomou sua decisão ou ainda não tomou, mas quer estar na próxima turma do Nutrição de Precisão, escaneie o QR Code que está agora na sua tela e digita o seu melhor e-mail, o seu telefone, que você vai ser avisado por mim, pelo meu time, com antecedência, sobre a turma 7 do programa de nutrição de precisão. Para quem está ouvindo no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, esse link também está na descrição aqui desse episódio. Bacana? Entra agora para a lista de espera. E nas últimas turmas, vou dar um spoiler aqui, hein? Quem estava na lista de espera se matriculou com antecedência e ainda com alguns benefícios. Então não perde tempo. Entra agora para a lista de espera da turma 7 do programa de nutrição de precisão, que começa agora em fevereiro de 2025. E sem mais delongas, como eu costumo dizer, episódio 105 na tela. Custo do ganho com base no peso vivo ou na carcaça? Muitos nutricionistas gostam de usar a carcaça como parâmetro. Ou seja, gosta de fazer cálculos de variáveis com base em carcaça. Ou seja, meu animal depositou tantas arrobas no período do confinamento e me custou tanto a arroba, e aí calcula um índice lá que muitos chamam de eficiência biológica, quanto que o animal comeu para depositar uma arroba, ou seja, quanto custou, né, toda essa jornada até o animal ser terminado. Então, tem nutricionistas que gostam de usar o custo do ganho com base no peso vivo, outros com base na carcaça. Mas antes de já irmos pro, né, entre um ou outro aqui, fazer as simulações, eu preciso fazer uma definição aqui com você. O que seria o custo do ganho com base no peso vivo? O que você precisa para calcular o custo do ganho com base no peso vivo? Você precisa do peso inicial do animal naquela fase. Vamos usar aqui uma fase de terminação para ficar mais fácil o entendimento. Então você tem lá o peso inicial, peso de entrada desse animal no confinamento, ou numa terminação intensiva em pasto, ou numa terminação de verão. Então você tem o peso inicial, você tem o peso final, tá certo? Ou seja, com isso você sabe o quanto que o animal ganhou nesse, nesse período. Você pode utilizar os dias de ele sair do peso inicial até o peso final e calcular o ganho de peso diário, tá certo? Vamos dizer que ele ganhou 150 quilos em 100 dias, ou seja, ele entrou com 400 quilos e saiu com 500 quilos, ou seja, ganhou 150 quilos num período de 100 dias, ou seja, esse animal ganhou 1,5 kg por dia. Bacana? Dessa forma você vai calcular o ganho de peso, mas como que você calcula o custo do ganho com base no peso vivo? Aí, obviamente, você tem que saber o quanto o seu animal comeu e quanto custou o quilo de matéria seca dessa dieta, tá certo? Então vamos dizer que a sua dieta custou 1,30 o quilo da matéria seca e esse animal comeu 10 quilos por dia, tá certo? Ou seja, esse animal te custou
R$ 13 por dia, ok? Então na hora que você pegar lá, você vai pegar o R$ 13 e vai dividir por 1,50. E aí você vai ter o custo para o animal ter ganho 1 quilo de peso vivo. Bacana? Então você sai do ponto 1 para o ponto 2, ou seja, peso inicial, peso final, determina o quanto esse animal ganhou nesse período, quantos dias ele ficou para sair do ponto 1 para o ponto 2, ou seja, sair do peso inicial até o peso final. Aqui no meu exemplo eu estou falando que ele ganhou 150 quilos em 100 dias, ou seja, demorou 100 dias para ele sair de 400 e chegar no 550 quilos. Bacana. Ou seja, se isso for em 100 dias, para facilitar a conta, o animal ganhou 1,5 kg por dia. E aí você tem que olhar do outro lado quanto custou para ele ganhar esse 1,5 kg por dia. Eu estou usando como exemplo que ele comeu 10 quilos de matéria seca e que a matéria seca custava R$ 1,30. Ok? 1,30 real, né? 1,30 real. Ou seja, custou para você R$ 13 por dia. Então você vai pegar o 13 e dividir por 1,5. Legal? Daqui a pouco eu vou mostrar uma planilha para você que eu uso com os meus nutricionistas do programa de nutrição de precisão, onde essas contas vão ficar muito fáceis. Legal? Então esse é o custo para ganhar 1 quilo de peso vivo. Você tem todas as variáveis na mão. O animal é pesado numa balança, lá no tronco de contenção. No início e no final, você tem a quantidade de dias de coxo, você tem os seus custos, ou seja, todas as variáveis que eu falei aqui, você facilmente obtém na fazenda, simplesmente controlando o consumo de matéria seca desses animais durante o período de confinamento ou durante o período de terminação. Tranquilamente, você também vai ter os pesos, né? Como eu já disse, e o consumo de matéria seca, e aí basta você saber o custo dos seus ingredientes. Bacana? Então, olha só. Já falamos de custo do ganho com base no peso vivo. Agora, a gente vai falar no custo do ganho com base na carcaça. O que a gente precisava lá para calcular o custo do ganho com base no peso vivo? Peso inicial e peso final. Isso é, assim, fundamental. Não tem como calcular o custo do ganho se não tiver o peso inicial e o peso final. No entanto, para calcular o custo de ganho com base na carcaça, segue o mesmo princípio. Você vai precisar do peso de carcaça inicial e do peso de carcaça final. Usualmente a gente já tem o peso de carcaça final, porque quando o animal é abatido no frigorífico, vem o roubaneio lá do frigorífico e a gente olha lá e sabe quanto cada animal individualmente rendeu, né? Quanto ele teve aí de peso de carcaça. No entanto, o peso de carcaça inicial a gente fica devendo. E aí o mercado usa 50% de rendimento, 50% de rendimento para calcular o peso de carcaça inicial. Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo já já e você vai entender. Vamos dizer que o animal chegou no confinamento com 380 quilos. Usualmente, como o nutricionista faz, ele fala assim, bom, esse animal pesou na balança do tronco de contenção 380 quilos. Então, calculando o rendimento aí de 50%, ele vai ter um rendimento, vai ter um peso de carcaça inicial de 190 quilos. 380 vezes 50%, 190 quilos. Bacana? Vou usar o mesmo exemplo já já. Legal. Então, o que o mercado faz? Ele adota 50% como parâmetro de rendimento de carcaça para calcular o peso de carcaça inicial, independente se o animal chegou com 400 quilos, com 410, com 380, 350, 330, adota-se os 50%. E aí alguém vai perguntar, Danilo, isso é verdade? É sempre assim? E a resposta que eu tenho para te dar é não. Não é sempre assim. Olha só, se você tivesse o peso de carcaça inicial realmente mensurado, você vai ter o peso de carcaça final e aí segue o jogo. Quantos dias demorou para ir do peso de carcaça inicial até o peso de carcaça final? Tá certo? Você vai calcular lá quantos quilos de carcaça ou arrobas foram produzidas, divide pelo ganho, calcula-se, né, o ganho de peso diário de carcaça, não mais de peso vivo, e aí você sabe os seus custos,
quantos quilos de matéria seca o animal comeu, e aí você vai calcular quanto custa para ganhar 1 quilo de carcaça ou uma arroba. Segue o mesmo princípio do custo do ganho do peso vivo. Legal? Mas o problema aqui é o seguinte. Olha só. Tem esse trabalho muito bacana que a gente fez, aonde nós frequentemente nos experimentos abatemos animais como referência, ou seja, começa o experimento, a gente abate uma parte dos animais antes de começar a terminar, exatamente para a gente saber como que estava a carcaça, a gente aproveita para olhar o rumen, o seco desses animais também, e aproveita, obviamente, para determinar o quanto esses animais têm de rendimento de carcaça inicial. E pasmem, nesse banco de dados aqui, a gente tinha bovinos Nelore inteiros, que é a categoria e a raça mais predominante no Brasil, com média de 386 quilos. Bacana? E esses animais, uma parte deles estava só no pasto, e outra parte estava no pasto comendo 0,5% do peso vivo de suplemento. Tá certo? E aí, olha só, os animais que estavam só no pasto, que só estava comendo sal mineral, sem comer nenhum tipo de concentrado, com 386 quilos, quando eles foram abatidos, logo nessa transição aí de recria para terminação, eles renderam 48,38%. 48,38%, vou repetir, 48,38%. Já os animais que estavam no mesmo pasto, nas mesmas condições, só que suplementados com 0,5% do peso vivo, isso dava quase 2 quilos de matéria seca, de suplemento por dia, eles renderam 49,21% de carcaça. Mesmo assim, não chegaram nos 50%. E tem diversos trabalhos na literatura que mostram que a maioria dos animais não dá 50% de rendimento de carcaça na entrada da terminação. E o mercado brasileiro usa 50%. Até quando? Até quando? Ah, Danilo, mas isso você está mexendo no negócio que é muito difícil mudar. Mas é muito difícil mudar porque não tem. Ninguém fala sobre isso, ninguém mostra dados. E não sou eu só que estou mostrando o dado aqui da minha equipe. Tem dados aí de outros pesquisadores que fazem a mesma coisa, abatem animais antes de iniciar um experimento, exatamente para ver como é que está a carcaça, e dá menos de 50%. Então, ou seja, quando compramos animais com peso, com referência na arroba, você já está pagando mais. Ou seja, você está pagando por um animal que renderia 50%, mas se ele não tiver suplementado, ele rende 48%, se ele tiver suplementado, ele rende 49%. Tá certo? Bacana? Eu tenho um banco de dados aqui interno da Unesp, já há mais de 20 anos que a gente abate animais referências, e eu tenho aí uma quantidade significativa de animais com peso de carcaça inicial e peso vivo inicial. Ou seja, eu tenho uma equação que eu fiz muito bem validada, aonde tranquilamente eu uso essa equação até para validar peso de carcaça inicial em confinamento comercial. Por mais que não sejam os mesmos animais, a acurácia da predição aumenta muito. Ou seja, ao invés de eu usar 50% num confinamento comercial, por exemplo, eu uso a equação que eu desenvolvi aqui dentro da Unesp, que é uma equação que não está publicada, é uma equação interna, tá certo? Ah, me passa a equação. Obviamente que não, essa é uma equação para uso interno. Danilo, por que você não publica isso? Pode ser que um dia eu publique, tá certo? Mas é uma equação que eu uso para calcular o peso de carcaça inicial, e aí, obviamente, eu já tenho o peso de carcaça final quando o animal for abatido, e aí eu consigo saber com maior acurácia quantas arrobas de fato o animal ganhou durante esse período de terminação que eu tô falando para você. Bacana? Quando que a gente vai ter acesso a essa equação? Gente, vocês vão ter acesso a essa equação quando vocês entrarem para o programa de nutrição de precisão. Lá eu tenho uma planilha, que eu vou mostrar agora para você, aonde eu tenho a minha equação lá imputada. Quem é nutricionista treinado por mim dentro do programa de nutrição de precisão vai ter acesso a essa planilha para calcular custo do ganho e custo do ganho com base na carcaça, já com essa equação lá embutida. Então não perde tempo, tá aqui o QR Code na tela,
entra para a lista de espera do programa de nutrição de precisão, que vai iniciar a turma 7 agora em fevereiro de 2025. Em 90 dias eu te garanto que você vai estar dominando o NRC e vai ter total segurança para se tornar um grande nutricionista de bovinos de corte aqui no Brasil. Bacana? Eu vou passar aqui para minha outra tela para eu te mostrar o seguinte. Olha só. Aqui eu tenho a tela do meu NRC. Eu fiz aqui uma dieta de terminação para animais confinados. Olha só, fica comigo. Eu tenho aqui uma dieta com silagem de milho, casca de amendoim, milho moído, DDG, ureia e mineral. Nessa formulação aqui, o farelo de soja e o calcário calcítico não entrou, tá? Para quem está escutando no Spotify, depois você comenta que vá para o YouTube, que eu estou mostrando a tela do NRC. Danilo, o NRC tá todo em inglês. É agora, só agora que eu percebi isso. Prefiro usar os programas nacionais, que tem tradução para o português, gente. Gente. No programa de nutrição de precisão, você vai ter uma apostila. Passo a passo. Até falando para você assim, ó, clica no xizinho, tal, para você até que não tem muita habilidade com o negócio, você vai se dar bem. Tá certo? Tem uma apostila. Tem print de tela falando o botão que você vai, e no final tem um dicionário de termos com a tradução de todos esses termos que estão aqui. Tá? Mas eu vou falar um negócio para você. O NRC, como qualquer outro programa de formulação, é igual jogar videogame. Depois que você pegou o negócio aqui, não importa se está em inglês. Você já sabe o que é. Na hora que você souber a tradução do negócio, você já sabe o que é. É questão de treino. É questão de uso dia após dia. Daqui a pouco você nem vai perceber que está mais em inglês. O inglês não é limitante aqui. Eu preciso saber falar inglês para mexer no NRC. Não precisa. Você vai se acostumar. Eu te garanto. Se você seguir a minha metodologia aqui, eu te garanto que em 90 dias você aprende a mexer nesse negócio. Ok? Dentro do programa de nutrição de precisão. Bacana? Então eu formulei uma dieta aqui, ó, que ela tem basicamente 17% de forragem, ela tem 13,15% de proteína bruta, 3,3% de extrato etéreo, 21,6% de FDN, 8,8% de FDN fisicamente efetivo. Em termos de energia, é uma dieta de 76 de NDT, 1,24 megacalorias por quilo de energia líquida de ganho. Bacana? Essa dieta está promovendo um ganho de 1,60 por dia, tá ok? A um custo de 13,70. Isso aqui é só custo alimentar, tá certo? Então eu vou pegar essa dieta, que é para machos Nelore, ó. Tô pegando o mesmo exemplo aqui, ó, entrando com 380 e saindo com 540 quilos. É uma dieta para machos Nelore, ok? Em confinamento. Eu estou usando o nível mecanístico, nível 2, solução para quem me acompanha aqui no canal de ruminologia, me segue lá no Instagram, sabe que eu uso mecanístico, eu não uso empírico, tá? E eu dou toda a condição aí durante o programa de nutrição de precisão para os meus nutricionistas usarem o modelo mecanístico. Legal? Então eu vou pegar aqui essa dieta e vou transferir os dados dessa dieta para minha planilha de custo de ganho. Então olha só, eu coloquei aqui 380 quilos, que é o peso inicial. Coloquei aqui que o meu animal não consumiu concentrado no pasto. Aqui que está o segredo, ó. Eu tenho uma fórmula que ele modula o peso de carcaça inicial, aquela mesma fórmula que eu já comentei anteriormente, aonde se o animal consumiu concentrado no pasto, o rendimento de carcaça muda. Ó, vou fazer aqui ó, falei que não, né? Tá aqui, ó, 49,3 de rendimento de carcaça inicial. Se eu falar que sim, ele vai me dar um rendimento de 50,1. Olha só a diferença, ou seja, animal que consumiu concentrado no pasto, no mínimo 0,5% do peso vivo, vai ter melhor rendimento, ou seja, vai ter mais carcaça no início. Então, se você for comprar um animal lá de alguém para colocar no confinamento, para terminar, se ele já comia concentrado antes, você tem mais chance desse animal dar 50% de rendimento. Se ele não comia nada de concentrado, dificilmente ele vai dar 50% de rendimento. E aí você vai estar pagando mais por menos. Mais ou menos isso. Legal? Então, olha só, esse animal aqui nesse peso, com 380 quilos, ele vai render 49,3% de carcaça. Ou seja, a carcaça dele, ao invés de ter 190 quilos, que é o que teria um animal aqui usando 50%, ó, tô indo do outro lado da tela aqui, ó, usando 50%, ele vai ter agora
187,4, 2,6 kg a menos. Legal, tudo bem. Vou seguir aqui com essa simulação, ó. Uma adotando a minha equação aqui, que o animal vai dar 49,3% de rendimento, e a outra com 50%. Legal. Segue o jogo, consumo de matéria seca de 10,75, ganho de peso de 1,60, custo por dia de 13,70. Mesmíssima coisa, os dados dos dois lados aqui são iguais, tá certo? 10,75 de consumo, vou voltar aqui na tela do NRC para te mostrar, ó, 10,75 de consumo, legal? Alguém vai perguntar assim, Danilo, mas o NRC tá falando que o animal comeu 9, ou iria comer 9,41. Tá aqui outro macete que eu ensino só no programa de nutrição de precisão. Você vai ter que entrar lá para ver. Ou seja, o NRC, como qualquer outro software de formulação de ração para bovino de corte, já estou te adiantando, eles subestimam o consumo. Qualquer um. O Cornell, o RLM, qualquer um desses, o LRNS, qualquer um desses subestima o consumo de matéria seca. Eu te ensino a ajustar esse consumo para ficar perto da realidade, tá certo? Beleza? Então o consumo real aqui vai ser 10,75, ok? Tá colocado aqui. Bacana. Então se eu pegar todas essas variáveis, essa planilha aqui vai calcular para mim, ó, que o custo do ganho com base no peso vivo vai ser R$ 8,56. Lembrando aqui que esse custo do ganho só tá como base o custo alimentar, ok? Só o custo alimentar, o quanto custou para ganhar 1 quilo de peso vivo. Só tem custo de dieta aqui. Mais abaixo eu vou colocar mais um custo operacional. Legal? Então olha aqui. Custo do ganho com base no peso vivo. 8,56. Legal. O animal foi abatido com 540 quilos e rendeu 54,5. Não mexi em nada. Deixei a mesma coisa. Ó. Peso de carcaça final aqui igual. Arrobas produzidas aí que vai ser diferente. Por quê? Porque aqui no cenário A, vamos dizer aqui, né, no cenário A, onde eu estou usando a minha equação, o animal rendeu 49,3 no início. Na outra equação, na outra que não tem equação aqui na dieta B, ele rendeu 50%, tá certo? Ou seja, no final, quando eu falei que o meu animal tem 49,3 de rendimento de carcaça inicial, ele vai produzir 7,13 arrobas. Aqui do outro lado vai produzir 6,95. Tem uma diferença pequena, mas considerável aqui. Legal, dia de coxo vai ser o mesmo, consumo total de matéria seca vai ser o mesmo. Estou falando aqui que é um confinamento maior que 10 mil cabeças, então ele calcula aqui, ele tem um custo operacional aqui nesse negócio. Então ele está me falando aqui o seguinte, ó, que a diária para eu terminar esse animal me custou R$ 16,35 por dia. Ou seja, o custo alimentar mais o custo operacional envolvido aí na terminação, óleo diesel, funcionário, o que for necessário aí. Bacana? E aí no final eu calculo um custo do ganho com base na carcaça. Ou seja, eu sei quantas arrobas foram produzidas aqui nesse cenário, 7,13. Eu tenho aqui o meu custo alimentar total. E aí eu tenho aqui, ele me revela que eu tenho um custo com base na carcaça de R$ 15,29. Tá certo? Do outro lado, se eu adotar 50% de rendimento de carcaça, ele vai me falar assim, ó, o custo do ganho com base na carcaça está mais alto, está 15,68. Ok? 15,68. Saiu de 15,29 para 15,68. Ah, legal. E aí eu venho aqui para o custo da arroba produzida. Me custou R$ 229 para produzir uma arroba. No cenário 1 aqui, em que eu uso a minha equação, em que eu ajusto o peso de carcaça inicial, me custou R$ 235,14 quando eu uso 50% de rendimento. Nossa, Danilo, R$ 6 de redução por arroba produzida é bastante, porque R$ 6 por arroba. Se o animal render 20 arrobas, são R$ 120. Tá certo? Bacana. Quando a gente olha a eficiência biológica, muitos gostam de calcular, né, esse índice aqui, que é a quantidade total de matéria seca que o animal consumiu durante esses 100 dias aqui do exemplo, dividido pela quantidade de arrobas produzidas. No cenário A, em que eu ajusto com base na minha equação o peso de carcaça inicial, a gente tem uma eficiência biológica de 150,8 quilos de matéria seca para produzir uma arroba. No cenário B aqui, a gente tem 154,6, ou seja, vai precisar comer 4 quilos aproximadamente a mais para produzir a mesma arroba no cenário B. Legal?
Bacana. Se eu vier aqui e fechar essa conta, vamos ver aqui, ó, adquirindo um boi magro a R$ 340, arroba, isso tô trazendo aqui valores atualizados de São Paulo, última semana de janeiro de 2025. Beleza. Quanto me custou esse boi magro no total aqui, ó? Peguei o peso lá do 380, né? Usei aqui a quantidade de arrobas iniciais e coloquei 340, bacana? E aí ele me deu aqui que o custo do boi magro, ele foi 4.247, ok? Somei isso ao custo alimentar total, ele me deu aqui que esse animal teve um custo para mim de 5.882, ou seja, para eu empatar, o valor mínimo que eu teria que receber pela arroba seria 299,80 para empatar. A arroba produzida aqui, somando, né, o custo do boi magro, eu coloquei aqui um boi magro como se eu estivesse adquirindo esse boi. Obviamente, para quem faz esse boi em casa, isso aqui a tendência é ficar mais barato. O mínimo que eu teria que receber para eu empatar na operação, R$ 299,80 a arroba. Quando eu gravei aqui esse episódio, a arroba estava 325, ou seja, uma receita líquida aqui de 494 por animal. Bacana? Se eu usar o cenário B aqui, em que eu adoto 50% de rendimento, o que vai acontecer? Eu vou ter um custo com base no quilo do peso vivo igual, porque eu estou usando como base o peso vivo, então vai dar a mesma coisa, R$ 8,56, só que se eu tiver como base a carcaça, ele vai ser mais alto, e também o custo por arroba produzida vai ser maior. Ah, sempre que eu usar 50%, o custo da arroba produzida vai ser maior? Não, não necessariamente. Se você comprar um animal que está suplementado no pasto, e ele tiver um peso mais alto, o rendimento inicial dele vai ser mais de 50%, ou seja, você vai estar tendo benefício se você comprar um boi desse, porque você está comprando 50% de rendimento e ele está te dando mais. Ah, Danilo, não sei como é que é isso, olha só, vamos dizer que ele entrou mais pesado aqui, eu vou colocar em vez de 380, vou colocar 420 e vou colocar que ele comeu concentrado no pasto. Espera aí, aqui não é mais adequado porque a equação não está aqui no cenário B. Deixa eu voltar aqui, colocar aqui vou colocar aqui no cenário A, olha só, 420 e vou colocar o número 2 aqui, ó. Deu 49, o número 1, né? Que comeu. Ó, 50,7 de rendimento. 50,7. Se o animal entrar com 420, ou seja, 14 arrobas no confinamento, mais ou menos. Se ele comeu concentrado no pasto, ele vai ter um rendimento de carcaça inicial predito 50,7. Legal? Bacana? Então, ou seja, nesse caso você vai estar ganhando. Então, nem sempre, usar 50% de rendimento vai ser ruim. Tá certo? Maravilha. Vai depender do peso do animal e vai depender também se ele comeu ou não concentrado no pasto. Bacana. Se a gente for comparar os dois cenários, então, o que vai acontecer? Se você considerar o rendimento de carcaça inicial com base na equação que eu fiz, vai sobrar R$ 494 aí de receita líquida por animal no final. Se você considerar os 50%, nesses dois cenários vai sobrar R$ 434. Tá certo? Bacana? Ou seja, R$ 60 aí praticamente de diferença. Ah, Danilo, mas na prática eu vou pagar a mesma coisa no boi. E se eu comprar o boi nos 50%? Beleza, olha o custo do boi magro aqui, ó. Um custou 4.247 porque eu comprei 187 quilos, ponto 4 de carcaça. No outro eu comprei 190. Beleza. Ah, mas eu posso fazer isso, mas e se for, eu vou comprar de 50% aqui, então eu vou ter que pagar 4.306. Então beleza, olha só se eu colocar 4.306 aqui, ó, do outro lado. O que vai acontecer? Vai ficar igual. Ou seja, se o mercado não muda, você vai ter que pagar os 50% de rendimento, independente se o animal comeu pasto, não comeu concentrado no pasto, não comeu o peso que ele tem, o mercado usa 50%. Beleza, se você fizer isso, você vai igualar aqui, ó, e não vai ter diferença nenhuma. Aonde que vai ter diferença? Vai continuar, você pode ainda continuar estimando a eficiência biológica, calculando a eficiência biológica, o ganho de carcaça. Se você tiver essa equação, você comprou
Você comprou por 50%, porque você até se chegar pro cara, explicar que tem uma equação, tá, ele vai falar assim, meu, o cara tá querendo negociar para me pagar menos, né, no meu boi. Essa é uma conversa para um maior prazo aí. Mas, o que vai acontecer aqui? Em termos de custo, se você vai ter que pagar os 4.306 aqui, que é referente aos 50% de rendimento desse animal de 380 quilos, custando 340 arroba, não vai ter diferença nenhuma você usar custo com base no custo do ganho com base no peso vivo ou com base na carcaça. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Ah, Danilo, não é possível que não tem. Todo mundo usa o preço da arroba tal. Usa o preço da arroba, sabe por quê? Para dar uma noção, porque o pecuarista vende o animal na arroba. E aí cai no gancho lá. E aí, meu animal rendeu 18 arrobas, 19 arrobas e eu recebi R$ 320, R$ 325 por arroba. Tá certo? Então, na hora que o pecuarista recebe lá, pelo boi dele, ele recebe por arroba. Por isso a preocupação do nutricionista em fazer esse cálculo, quanto custou para depositar uma arroba, né? Então tá aqui, ó, custo da arroba produzida, R$ 235, quando considerado, nesse caso aqui, 50% de rendimento, e R$ 229 quando considerado 49,3% de rendimento, que é o que esse cenário aqui nos trouxe, tá? Mas de qualquer forma, você comprou o animal com 50 de rendimento, tá? Mas isso não significa que você deve sempre calcular o seu custo com base na carcaça com 50% de rendimento. Até porque tem uma outra nuance aqui. No confinamento, que isso é mais evidente, 70 a 80% do ganho de peso vivo vai para a carcaça. Ou seja, não é 50% de rendimento. Por isso que o animal entra com 50, 49 e termina com 55, 56. Por quê? Porque nos últimos 100 dias, aqui no caso do exemplo, se ele está ganhando 1,5 kg, 70 a 80% desse 1,5 kg está indo para carcaça. Tá certo? Que é o que a gente chama eficiência de carcaça, ou seja, eficiência de colocação de carcaça. Bacana? Então, no final das contas, o custo do ganho com base no peso vivo não muda. Então, se você quiser usar o custo do ganho com base no peso vivo, peso inicial, peso final, quantos dias custou para ir do inicial para o final, quantos dias, né, durou aí para ir do inicial para o final. Aqui eu estou falando um animal que entra com 380 e sai com 540 quilos em 100 dias, ou seja, ganhando aqui 1,60 por dia, a um custo de 13,7 por dia. Aí tá facinho. Come 10,75, você calculou aqui que é 8,56, tanto para um cenário quanto para o outro, porque não envolve carcaça, tá certo? Quanto custou para ganhar 1 kg de peso vivo? R$ 8,56. Quanto custou para ganhar 1 kg de carcaça? No cenário que eu uso a minha equação, R$ 15,29. No outro, R$ 15,68. Ok? Dando uma diferença aqui de arroba produzida de 229 para um lado e R$ 235 para outro. Legal? Então é o seguinte, toda essa coisa, eu quero usar carcaça, tal, se você usar sempre os 50%, você vai achar, em termos de custo, você vai chegar no mesmo lugar, tá certo? Você vai chegar no, se você colocar aqui o o valor que você adquiriu os seus animais e quanto custou esses 100 dias, beleza. Você vai ver o quanto você ganhou lá em arroba no final e vai fazer a apuração final aí. Vai dar a mesma coisa se você usar peso vivo ou usar carcaça. Se você não tiver o peso de carcaça inicial e usar 50%, não faz diferença nenhuma. Tá certo? Agora, o que você vai ter com isso? Quando você ajusta o peso de carcaça inicial, mesmo que você compre o animal com 50% de rendimento, o que você vai ter quando você ajusta o peso de carcaça inicial? Com base aqui na equação que eu fiz, você pode usar a equação de outros também, não tô falando que só eu que tenho essa equação, tá? Você vai ver quando um animal é mais eficiente ou não. Ou seja, nesse caso aqui, quando eu ajustei com base na minha equação, esse animal é mais eficiente, ou seja, custa menos para ganhar 1 kg de carcaça, ele come menos para produzir uma arroba, tá certo? Você vai conseguir enxergar que o seu animal é mais eficiente. Muita gente gosta de usar a eficiência biológica, né? E o número que deu aqui para mim, 150, é um número considerado alto. Se busca aí entre 130, né? 130 baixo, né? Não 130 alto para falar que o animal é mais eficiente e tal. Então aqui você vai ter um valor mais acurado. Bacana?
Esse foi o nosso episódio 105 aqui do canal de Ruminologia. E se você gostou do que eu falei aqui com você, muita coisa eu não consigo falar num episódio aqui do canal de Ruminologia, mas eu falo em maiores detalhes dentro do programa de nutrição de precisão. Falo sobre essa equação para ajustar o, o peso de carcaça inicial, eu falo sobre como ajustar o consumo de matéria seca lá no NRC, o consumo não predito, né, o consumo real, dentre outras coisas, dentre outros macetes que eu ensino dentro do programa de nutrição de precisão. Se você acha que é para você, se acha que faz sentido, escaneie agora o QR Code que está nessa tela para você entrar na lista de espera e tá comigo na turma 7 do programa de nutrição de precisão. Para quem está ouvindo, convido para assistir no YouTube depois, porque tem tela aqui, um monte de tela que eu mostrei, e a descrição do link para a lista de espera também tá aqui nesse vídeo aqui embaixo, ou nesse episódio em áudio na descrição. Bacana? Vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.